Sejam bem-vindos ao nosso Café Conexão e Crescimento de hoje. Nós estamos aí finalizando o nosso tema potencial, como compreender o seu potencial. E nós ficamos muito felizes de tê-lo conosco, né? Então, vamos lá, vamos compartilhando esse momento também com outras pessoas. Daqui a pouquinho nós vamos falar os nossos bons dias, né? Vamos servir o nosso café. E é muito bom que nós estejamos aí aprendendo e compartilhando das nossas experiências e crescendo juntos, né? Então vai se preparando, que hoje nós estamos finalizando esse tema e vamos trabalhar com você a sua ousadia. Ouse acreditar no seu potencial. Maravilha, queridos. Bom dia para você. Como é bom ter esse café, conexão e crescimento junto com você. Já estamos hoje no oitavo episódio de como compreender o seu potencial. E nós estamos encerrando esse tema tão maravilhoso. Mês que vem, próxima terça, nós vamos começar um novo tema. Então, e hoje nós queremos começar com uma pergunta para você também, o que é a vida para você? Qual é o significado da vida? O que é a vida para você? E o que você está fazendo com o seu potencial? Né? Vamos fazer uma oração. Amém. Né? Vamos fazer uma oração. Vão aí compartilhando conosco. Vão pensando, né? Vão pensando para depois você compartilhar. O que é a vida para você? E refletir. Será que a gente pensa sobre isso, né? Será que a gente pensa? A gente vai vivendo, trabalhando, correndo. Então, é um convite a uma reflexão, né? Primeiro nós precisamos pensar, para depois prosseguir. Né? Isso aí. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença nas nossas vidas, pela tua bênção, pelo teu favor, tua bondade. Graças nós te damos, papai, porque o Senhor está conosco, com a nossa família. E eu oro para que o Senhor continue conosco, esteja presente na vida de cada um de nós, na vida de cada família, de cada trabalhador, empresário, autônomo. Senhor, em nome de Jesus, que o teu favor alcance cada um e que de fato, Senhor, à luz da tua palavra, cresçamos, nos desenvolvamos e realizemos os nossos sonhos. Nós cremos, o Senhor tem algo maravilhoso, extraordinário para nós, que está diante de nós. Aleluia. E graças nós te damos em nome de Amém. Jesus. Amém? Então vamos lá, servir o nosso café. Bom dia mais uma vez aí para você, né? O que você está tomando? E já está pensando? Pensando o que é a vida para você? O que é a vida para você? Então, nós estamos falando sobre como compreender o seu potencial. Você que se conecta conosco, né? Se você não está ao vivo, você pode avançar um pouquinho depois. Nós vamos nesse momento servir nosso café, falar nosso bom dia e daqui a pouquinho a gente entra no nosso tema. Isso aí. O que você pensa da vida, né? O que você está fazendo com o teu potencial? A ousadia de acreditar, né? Amados, em uma coisa bem simples para você pensar. Quais as prioridades do ser humano? Quais as prioridades que o ser humano tem? Perguntar para você. Qual a maior necessidade do ser humano? Na tua visão, o que você pensa? Né? O que é a vida? Eu quero incentivar você que já recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, a realizar tudo o que Deus colocou dentro de você. Você que já foi salvo. O que você realizou até hoje? Qual o impacto que você trouxe para a sociedade, para a família, para os teus amigos, no teu trabalho? Qual é a diferença que você está fazendo? A gente aprendeu muito nesse como compreender o seu potencial, que Deus nos enviou para essa terra com um grande propósito, né? E nós precisamos fazer a diferença aqui. Então, vamos falar os bons dias, né? E hoje está bem frio aqui na Serra, você está vendo que tem muita gente que nos acompanha de outros estados, Mato Grosso do Sul, tem gente do Paraguai, tem gente de São Paulo que nos acompanham, de outros estados, que não é frio como aqui. Aqui está congelando aqui no sul,
congelando. Acho que ontem estava 2 graus, né? Essa noite chegou até a última vez que eu vi, a 1 grau de sensação térmica. Aqui é o lugar que você tem que, antes de você sair de casa, estudar o clima do dia, porque senão você vai... No sábado, a gente terminou o sábado com revisão de vidas, 32 graus. 5 horas depois, estava 5 graus. Olha só. Estava bem frio. Muito frio. Em 5 horas, a mudança do tempo. E nós estamos aqui com esse clima, mas graças a Deus, hoje tem um dia ensolarado, né? Hoje tem um sol maravilhoso. E estamos aí com a sensação térmica entre 13 e 5 graus agora, né? Mas muito bom aqui ter você com a gente. Então eu vou falar aqui bom dia para você, Dona Clélia. Bom dia, Dona Clélia, querida. Deus te abençoe. Bom dia, Thaís. Estamos orando pelo Escotinho. Em nome Thaís. de Jesus vai ficar bem. Deus abençoe. Um abraço para você e para o Lucas, viu? Bom Um abraço dia, para vocês. Evandro. Deus abençoe. Bom dia, Dona Irema também. Um grande abraço. Nossa obreira Ruth, lá de Vacaria. Um grande abraço para você. Agora diaconiza, né? Agora diaconiza. Isso, vai ser reconhecida agora nas celebrações em Curitiba, nossa diaconisa Ruth e o Hilário, né? Bom dia para todos vocês, Giliane. Um grande abraço, Giliane. Estava ali celebrando conosco ontem, né? A sua multiplicação da célula, que bênção, glória a Deus, viu? Realmente ser um líder de célula é um grande desafio, mas é um desafio que faz você crescer, desenvolver como pessoa. Todo líder de célula, o primeiro a ser abençoado é você mesmo. Isso leva a gente a crescer, né? Bom dia, Dona Iracildes. Um abraço para a senhora, minha irmã. A Bruna da Amora Lua, Deus abençoe, em nome de Jesus. Bom dia, Marli. Oh, querida, Deus abençoe, nossa diaconisa, intercessora. Bom dia, Leonardo, nosso obreiro também, que será reconhecido, nosso diácono, né? E a Magda, ali da igreja do Sara Fátima. Deus abençoe, meu irmão. Dona Eva Melo estava conosco ontem também na nossa reunião de liderança. Que maravilha. Deus abençoe, em nome de Jesus. A Dalvana, um abraço, Dalvana. Dalvana batizou nesse domingo, né? Que bom te conhecer, Glória conhecer teu esposo, maravilhoso, viu? Fiquei muito feliz pela sua decisão. As pessoas que desceram as águas do batismo neste domingo são pessoas que sabiam o que queriam. Com certeza, Porque mais do que outros. Eles tinham razões maiores do que as desculpas, né? Porque desculpa tinha bastante para não ser batizado este domingo. A água estava gelada. Estava muito frio, mas os guerreiros estavam lá. Um batalhão de pessoas nós batizamos ali no Ecoparque, o primeiro batistério do Brasil, batistério municipal. Que coisa linda isso. Lugar lindo. Lindo. É um parque, pensa num Que lugar privilégio, lindo. privilégio maravilhoso. Dalvana, muito bom ter você com a gente, viu? Muito bom mesmo. Bom dia, Gabriel Araújo, que Deus abençoe, em nome de Jesus, a Fabi dos doces, né, dos docinhos, quem precisar encomendar docinhos maravilhosos aí que ela faz. Bom dia, Denise, Deus abençoe sua vida. Dalvana, conta a tua experiência aí para as pessoas, como que foi o batismo, como que está sendo esse tempo aqui conosco, né? Como que está sendo essa experiência que você está tendo com Deus? Amém. Bom dia, então, Aline Nunes, Deus abençoe, Aline, um abraço. Bom dia, quem mais aqui? A Denise eu já falei. Carla, Deus abençoe, Carla, em nome de Jesus. Niso R. Guedes, se eu falei seu nome errado, me desculpe. Deus não é nome, às vezes é o... não é o nome, né? É a conta do Insta. A conta do Insta, tá? Bom dia, Cristiano Sanches, Deus abençoe sua vida. Débora Rodrigues, lá da igreja do Desorze, nossa obreira, Deus abençoe. Bom dia a Débora, que eu já falei, da Alvana, mas a água estava com fogo. Batismo, a água estava com fogo. Estava frio lá fora, mas a água estava com fogo, né, da Alvana? Fogo do Espírito Santo, isso aí. Bom dia, Dona Maria Tereza Queil, um grande abraço. Deus abençoe. Quem mais? E a Ana, nossa obreira Ana. Deus abençoe, Ana, da Chiquinha Closet, né? Precisando aí de roupas maravilhosas, lindas.
Então vamos lá, gente. Servimos o nosso café, falamos o bom dia aí para vocês. O que é a vida para você? Nós estamos falando sobre como compreender o seu potencial. E aí a questão é, no que você está usando esse potencial, né? Como você está usando esse potencial? O que é a vida, né? Eu sempre ouvi uma frase assim: Deus não te colocou nessa terra só para comer, beber e morrer e partir. Já ouviu isso? Uhum. Deus não te colocou aqui só para isso. Então, o que é a vida? Mas a maioria das pessoas vivem dessa forma. Vive, com certeza. Por quê? Porque é a primeira necessidade que o ser humano tem. Necessidade de um abrigo, comida e segurança, né? Essa é a primeira necessidade. Mas essa necessidade se torna uma armadilha e um inibidor do teu potencial. Porque se você viver preocupado, ansioso, focado nisso, com foco em o que você vai comer, onde você vai morar, no seu abrigo, em segurança, teu potencial é morto. Para você desfrutar do potencial pleno, para você ser ousado, para você ter ousadia para colocar em prática o que Deus deu a você, você não pode ter como prioridade, como a base da tua vida, a alimentação, a moradia ou a segurança. Não que você não tenha que ter isso. Isso, bom deixar bem claro, né? Lógico, todo mundo precisa. Quem não precisa comer, quem não precisa ter uma moradia, quem não precisa de segurança. Todos nós. Mas isto é secundário. Eu quero falar para você o que é essencial para que o potencial que existe dentro de você flua. Para que o potencial flua, você tem que sair desse medo. Você tem que sair dessa prioridade. Até porque quando você foca no seu potencial, essas situações ou coisas secundárias, necessidades secundárias, elas virão. Quando você trabalhar o teu potencial, aquilo que Deus colocou em você, as necessidades que existem, elas serão supridas. Agora, o contrário pode acontecer. Se você focar só nas necessidades básicas, você vai viver lutando para ter o mínimo, o básico, e não vai explorar o potencial, toda a capacidade, toda a habilidade que Deus colocou dentro de você. Agora, né? como que Deus, o que Deus fala? Qual que é o caminho? Qual o caminho para nós? Deus, lembrando sempre que deixou um manual para que você pudesse extrair o grande potencial que tem dentro de você. Então, é interessante que a primeira necessidade que Deus deixa para o homem buscar e priorizar o essencial não é comida, não é moradia e não é segurança. É você descobrir quem você é. A base é você conquistar a autoestima. É você saber quem você é. É você descobrir seu propósito. E eu estou falando de coisas que é uma visão da vida, mas olha como a visão é importante. Qual a diferença entre o jardineiro e o paisagista? Qual é? Escreve aí, na sua opinião, qual é a diferença entre o jardineiro e o paisagista, na sua concepção? Muitas pessoas têm visões diferentes, né? A prioridade de Deus fala para você, se você ficar preocupado, onde você vai morar, o que você vai comer, e com sua segurança, você não desenvolve o seu potencial. Vou te explicar uma coisa interessante. Para a gente desenvolver o potencial, você precisa descobrir, você precisa de conhecimento, você precisa buscar a sabedoria. E se você tiver muito preocupado com coisas secundárias, você acaba perdendo o que Deus tem para você. Eu lembro que quantos sacrifícios eu fiz para me formar
na faculdade, para estudar. A minha prioridade, quando jovem, adolescente, que não faz muito tempo isso, É verdade. era buscar a minha identidade. Sim, eu sonhava, sempre sonhei com uma casa boa, sempre sonhei em ter uma família, sonhei em ter segurança. Isso daí é muito importante. Mas eu sabia que isso daí vinha em segundo plano. Eu sabia que o sacrifício que eu estava fazendo para terminar minha faculdade, o sacrifício que eu estava fazendo no meu trabalho, para descobrir onde eu iria trabalhar, o que eu iria fazer na vida, depois valeria a pena com os resultados na prática. Agora, muitas pessoas, o que a maioria das pessoas fazem hoje? Elas necessitam trabalhar. Eu também necessitava trabalhar. Todos nós necessitamos. Mas existe uma diferença entre como você enxerga e como você prioriza isso. Eu sempre trabalhei, sempre me dediquei, mas o meu foco estava em desenvolver propósito, identidade, conhecimento, formação. Era o meu propósito, era a base, descobrir quem eu era. A moradia, e daí ficou em segundo lugar. Ficou em segundo. Quantas vezes? Morreu, né? E não morri. Eu passei muitas dificuldades. Agora, nós não estamos falando que isso seja fácil. É um desafio, porque nós já nascemos assim. Eu preciso comer, preciso morar. Agora Deus sempre supriu. Deus sempre supriu. Então nós não estamos dizendo que seja fácil, mas é trabalhoso. Exige sacrifício, exige muito trabalho. Mas nós precisamos aprender. Vamos lá na vida, diferença né? entre o jardineiro e o... Pois é, ninguém se arriscou aqui. Ninguém se arriscou. Depois eu vou comentar o que a Dalvana comentou aqui sobre a questão de como ela está, né? Ah, tá. Então, que bom. Fala para nós a diferença. O jardineiro, ele tem a visão do trabalho da seguinte forma. Bom, ele é uma pessoa que vai aparar grama, colocar plantar flores, né? Fazer podas, essa é a visão dele. O paisagista, ele já tem uma visão mais sofisticada. Ele pensa assim, bom, eu vou transformar esse lar, essa empresa, esse lugar, em um lugar lindo. Vou colocar uma planta aqui com esse significado, porque vai ficar bonito, vai combinar com isso. Essa planta aqui, ela traz esse significado, né? Ele faz um desenho, ele enxerga. Os dois fazem as mesmas coisas, só que a visão é diferente. E a recompensa é diferente da vida. Quando você tem uma visão diferente, tudo muda na sua vida. Se você tiver uma visão errada, equivocada das prioridades, você não vai conseguir explorar o que Deus colocou em você. A recompensa, a vida não vai te dar recompensa. Escreva uma coisa que eu vou falar agora para você. Ninguém paga você pelo teu conhecimento e ninguém paga você pelo seu serviço ou pelos seus dons. As pessoas pagam você porque você resolve os problemas delas. É isso aí. E para isso, você precisa entender que o que Deus colocou em você, é para resolver os problemas das pessoas. O que Deus colocou em você precisa ter uma visão mais sofisticada da vida. Não a visão básica que a maioria das pessoas tem. Muitos amigos meus diziam assim, eu não tenho condição de estudar porque eu tive que trabalhar cedo, tive que trabalhar para colocar comida em casa. Você já ouviu falar isso? Muito. Já ouviu falar? Eu tive que trabalhar, peraí, pensa comigo, trabalho 8 horas por dia, eu tenho 6 horas de descanso e eu tenho 10 horas livre. Peraí. O que eu faço nessas 10 horas? O que eu faço nessas 10 horas? O que eu faço nessas 10 horas? Agora tem uma coisa que eu falei ontem na reunião de líderes para os nossos mentorados, né? Nós mentoramos uma centena de pessoas, mentoreamos uma centena de pessoas na igreja. Eu falei para eles,
se você não tiver uma grande razão, uma razão muito forte para fazer algo, as suas desculpas vão vencer você. Agora, quando você tem uma grande razão, as suas desculpas têm pouca força. Por isso que é tão importante você descobrir quem você é em Deus, qual é o potencial que você tem. Porque senão você vai ficar só focado em suprir suas necessidades básicas. E aí você não vai pôr para fora tudo aquilo que você pode realizar para ajudar as pessoas. E quando você ajuda as pessoas, resolve o problema das outras pessoas, você também é beneficiado, não só pelo serviço que você presta, mas também com outras coisas que não são compradas com dinheiro. Então, por isso que é importante focar em você, não nas necessidades básicas, né? E aí nós vamos aprendendo com Jesus sobre isso, né? Deixa eu só comentar aqui rapidinho, a Dalvana falou sobre como ela está se sentindo hoje, né? Ela está se sentindo leve, cheia de amor, cheia de fé, me sinto renovada com os frutos do Espírito Santo. Olha, no outro dia, depois do batismo, no caso ontem, né? Ela acordou procurando o Espírito Santo, né? Ele é o meu fôlego de vida. Que bênção, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, né, para Dona Enar, que se conectou conosco depois. Um abraço para a senhora, para o seu Dir Noé. Bom dia, Dona Naíris, um abraço. Hotel. Pastora Adriane, da Teu Reino. Eu vou pegar um negócio ali e já volto. Tá. Da Teu Reino, né, livraria, que, gente, material cristão, evangélico, bíblias, planners, material maravilhoso, bíblia para criança. Você pode encomendar ali na Teu Reino, entre em contato, invista na sua vida cristã, né? Bom dia, Flávia, Deus abençoe sua vida. Pastor Eduardo Giulianotti, um abraço, homem de Deus. Pastora Bruna, também conectada conosco. Eliandra, abraço para vocês, né? Deus abençoe sua vida. E aqui a Thaís está falando, né? Os desafios que temos na vida fazem com que a gente deixe de ter essa visão. Olhamos a vida como jardineiro e não como paisagista. Precisamos vigiar. É verdade, é isso que acontece. A maioria de nós. É porque... Se a gente não cuidar, nós vamos ter a visão do jardineiro. De só executar, de só fazer, de só trabalhar para trazer a comida e suprir necessidades básicas. Por isso a importância de nós lermos o manual, porque o manual, manual da tua vida, que é a Bíblia Sagrada, e ela coloca você nos trilhos novamente. Olha só, a Dona Irema está falando também. O jardineiro é o que cuida do jardim. O paisagista é o que decora e tem a visão de como aquele lugar vai ficar lindo, aquilo, né? É isso. Agora, muito bom, Dona Irema, muito bom. Bom dia, Mai. Deus abençoe, Maiara. Bom dia, Mariana Zulian. Que Deus abençoe vocês, viu? Então vamos lá. Quero ler um texto para vocês. Que diz assim: ninguém pode servir dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Aqui tem eu fui buscar uma cédula. Uma cédula aqui, R$50 aqui em dinheiro. Isso aqui é dinheiro. Né? A gente não come dinheiro, você não veste dinheiro, mas o dinheiro ele é uma troca. Mas a Bíblia fala assim que na vida, na terra, só existe dois senhores. Só existe dois senhores. A Bíblia diz aqui: vocês não podem, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Ou você vai servir o dinheiro, ou você vai servir a Deus. Pelo dinheiro, escuta aqui, me acompanha aqui o meu pensamento. Pelo dinheiro as pessoas acordam de madrugada, as pessoas saem na chuva, as pessoas colocam em risco sua vida. Deixam de estar com a família, muitas vezes. Sacrificam o seu tempo com a família. Pelo dinheiro, as pessoas viajam grandes distâncias, fazem grandes sacrifícios. Comprometem a saúde, né? Passam frio pelo dinheiro, passam frio, passa calor, vivem uma vida insalubre pelo dinheiro.
Só que a Bíblia fala que o dinheiro é um Deus, é um senhor carrasco. Todas as vezes que você prioriza essa necessidade básica que a maioria das pessoas correm atrás, você vai viver uma vida de dor e sofrimento. E aí Jesus continua dizendo, você não pode servir, ou você vai servir, ou você vai levantar, vai se sacrificar pelo dinheiro. Agora a Bíblia fala que sim, você deve sacrificar para servir a Deus, para deixar Deus como seu Senhor. Seu Senhor. E aí Jesus ele continua dizendo, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, nem a vida é mais do que o mantimento. Aqui vem uma coisa que vai quebrar. Vamos lá, vamos quebrar os bloqueios que estão impedindo você de crescer. Estão impedindo. Isso daqui, olha, esse daqui tem que ser teu servo. E não teu senhor. Tem que ser teu escravo. Dinheiro é teu escravo, é teu servo. Para quê? O propósito do dinheiro é realizar sonhos. Realizar sonhos. Ele não pode estar no primeiro lugar na tua vida. Acho que é uma das coisas bem frustrantes na vida é você ter uma boa ideia e não ter dinheiro. É uma das coisas mais frustrantes. Mas por que as pessoas não têm dinheiro? Porque a prioridade delas está errada. Elas estão sacrificando, estão servindo o dinheiro. E quando elas servem pelo dinheiro, a vida delas é de sofrimento. Quando ela muda essa prioridade, Jesus dá a chave aqui. Agora pega a chave. Vamos ver se você vai pegar essa chave. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Jesus está falando, sua vida não é mais importante do que o que você come? Em outras palavras, você não precisa de coisas para usufruir da vida. Gente, por favor, escreve isso. Escreve. Forte. Agora eu vou dar essa chave daqui para explodir dentro da tua cabeça. Você não precisa de coisas para usufruir da vida. Você precisa da vida para usufruir das coisas. Isso aqui mexe com a gente. E mexe e precisa ser mudado isso. Você só não conquista sonhos grandes porque você está correndo atrás disso daqui. Ó. Ao invés de você servir a Deus. Bispo, como que é assim? Servir a Deus, meu pai falava assim, você pensa que você ficar dentro da igreja orando vai te fazer mudar a tua vida, vai fazer você enriquecer? Não, orar não te faz enriquecer. Não faz. Mas aprender de Deus e andar nos princípios certos vai fazer esse recurso aqui ser seu servo e ter em abundância na tua vida. E ter princípios certos é viver, sim, de acordo com a palavra de Deus, que inclui o trabalho. Não é? Que inclui o muito trabalho, sim. Mas direcionado pela voz de Deus, sem estar sujeito à necessidade básica. Não, a minha prioridade é comer, morar e ter segurança. Jesus, ele não está falando para a pessoa não trabalhar. Isso. Quando ele fala não esteja ansioso, ele está falando de ter uma visão. É algo lá dentro. É algo como prioridade. Olha que isso daqui é muito importante. As pessoas pensam, eu preciso ter coisas para usufruir da vida. Não. Você precisa de vida para usufruir das coisas. Como é que você vai usufruir das coisas se você não tiver vida? E vida, nós não estamos falando de existência. Muita gente existem. Parece que isso dá um nó na cabeça, mas tem muita gente que existe, trabalha, mas não vive. Não usufrui, não vive a vida no sentido de descobrir quem é, qual o seu propósito. E quem não descobre isso, não usufrui. Vive escravo do trabalho para suprir só uma necessidade básica. E fica limitado a isso. Não cresce, não se desenvolve, não realiza sonhos, né? Não ajuda os outros a resolverem os problemas deles. E é aí que está o segredo do crescimento.
Aí que está o segredo do crescimento. É essa visão. É essa visão. Se as pessoas tivessem essa visão, a vida delas seria totalmente diferente. Agora tem uma pirâmide de necessidade. A pirâmide de Maslow. Quantos já ouviram falar da pirâmide Maslow. Vamos ler o texto aqui, o final, amor? Isso, vou terminar então. Não tende... Aqui, deixa eu... Não, aqui, não tendes vós muito mais valor. Ele fala, olhar. Não é a vida, não mais é do que o mantimento. Mais do que o mantimento. Isso, e o corpo mais do que o vestuário. Aí Jesus continua dizendo, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Dá um tempinho aqui. Jesus não está incentivando a vadiagem. Por favor, né? Eu gosto dessa palavra aqui que o gaúcho usa muito, né? Usa muito. É forte, deixa de ser vadio, né? Jesus disse assim, meu pai trabalha muito, trabalha até hoje, e eu trabalho muito. Mas Jesus está dizendo que não é para você não trabalhar, ele está dizendo que você não pode ficar como prioridade, ter a prioridade na tua vida, o mantimento. Porque o corpo é mais importante do que o mantimento. O corpo é mais importante do que a tua roupa. A prioridade é você descobrir sua identidade, sua autoestima, seu valor, é a base. É a base da pirâmide. Maslow estava errado. Deus está certo. Amém, amém. Isso é forte porque você vai saber daqui a pouquinho quem que é as Maslow. Vamos acabar de ler, né? Seu Dir Noé está com a gente. Bom dia, viu, seu Dir Noé? Dona Clemilda também. A Pati está conosco. Tamis também está conosco. Deus abençoe. Tere, um grande abraço. Tere, a Kelly, minha irmã, um beijo. Kelly, Deus abençoe. O Pedro está assistindo e ele está falando, Pedrinho, o titio quer me pegar. Eu vou te pegar, guri. Beijo, a gente ama vocês, viu? Eu Deus amo abençoe, esse guri. tá? Então, Jesus, ele não está incentivando, como meu marido gaúcho fala, a vadiagem, mas ele está falando sobre prioridades, né? E valores. Valores. Valor não tem nada a ver com trabalho. É valores. Valores. E é aí que a pessoa não entende. Ele pensa que o trabalho só o trabalho vai trazer o recurso. Não. Quantas pessoas trabalham muito e não têm os resultados que desejam, que sonham, né? São os valores, o porquê, são motivos que estão lá dentro. A diferença entre o paisagista e o jardineiro. São valores. O engenheiro e o mestre de obras, o pedreiro, né? São valores. São valores, são visões. A visão é como você vê a vida, como você enxerga a vida. Se você enxergar a vida na pirâmide de Maslow, você vai chegar no topo frustrado, cansado, com muitas coisas, com patrimônio, mas sem sentido da vida. Você vai ter muitas coisas, mas não tem a vida para usufruir das coisas. Quantas pessoas que a gente conhece que tem, porque aí entra o que é a vida, né? Mas vamos ler. Vamos terminar. Vamos terminar, né? Porque o nosso tempo já está quase indo. E aí Jesus, ele continua dizendo, né? Então ele diz, não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos ou preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles, eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém?
E aí, quando nós falamos da pirâmide de Maslow, nós falamos sobre essa inversão. Porque ele fala, ele é um psicólogo. Foi um psicólogo. Foi, né? Que ele já faleceu. Foi um psicólogo norte-americano que ele falou sobre a teoria das necessidades humanas, né? E aí, nessa pirâmide, ele coloca como base a necessidade fisiológica das pessoas, como prioridade. A prioridade é comida, água, abrigo, sono, moradia, né? Segurança para a família, a base de tudo, ele coloca. E aí, quando nós conhecemos o manual do nosso Criador, conhecemos a palavra, nós sabemos que essa não pode ser a nossa prioridade. Jesus, ele confronta Ele você. confronta isso. E assim, queridos, nós estamos falando sobre a ótica da fé, da palavra de Deus, no que nós cremos. E é inteligente isso, é inteligente, pensa. Por isso que Jesus, quando ele fala sobre esse assunto, ele não afirma, eu estava falando sobre isso com o Edmilson ontem, Jesus não chega falando, a sua vida é mais importante. Observa, né? Ele pergunta, ele fala, será que a sua vida não é mais importante do que suprir necessidades básicas? Não que elas não devam ser supridas. Por que que Jesus pergunta? Porque ele quer levar você a pensar. Pensa. Às vezes a pessoa, né? ela tem uma desculpa, ela fala assim, eu não consigo ir na igreja porque eu tenho que trabalhar. Na verdade, não consigo servir a Deus porque eu tenho que trabalhar. Eu não usufruo da minha família. Quantas pessoas estão vivendo a vida? E a vida passa muito rápido. Passa muito rápido, correndo atrás do dinheiro, dá essa necessidade de comida, da necessidade de água, de sono, de dormir, de segurança, e não usufruem da família. Os filhos crescem, eles nem percebem. Eu tô com a minha filha já fazendo faculdade. Meu pai, parece que foi ontem. Parece que foi ontem que ela estava ali, que eu estava apertando as bochechas dela. Passou muito rápido. E passa muito rápido e você não percebe. E o que que fica? Fica as memórias. Só as memórias. E se você não construiu memórias boas, você vai olhar para trás e falar, o que que eu fiz da minha vida? Ela passou muito rápido. E aí as pessoas se tornam pessoas frustradas. Quero falar para você, Deus estava certo e Deus está certo e Maslow estava errado. A base da pirâmide, para você, a tua maior necessidade deve ser o reino de Deus. Amém. Aí entra, né? Uma coisa que as pessoas precisam mudar a visão. Jesus, ele não veio oferecer religião. Ele veio apresentar para você um reino. O reino de Deus. Amém. O reino de Deus. Ele não vem te apresentar uma coisa religiosa, uma coisa sem sentido, metódica, uma coisa quadrada, uma coisa rígida. Sem não, sentido, sem né? sentido. Jesus, ele veio oferecer relacionamento. Jesus está interessado na sua dor, no seu sofrimento, em restaurar você, em colocar você dentro dos trilhos do propósito, de explorar todo o seu potencial. Amém. Bom, quero comentar aqui fazer alguns comentários que escreveram, né? E também dizer bom dia para Rose, a nossa corretora de imóveis, né? Glória a Deus, seja bem-vinda. Rose, eu estou orando para que Deus nós vamos fazer uma abençoe. campanha na igreja para que todo mundo que não tem casa própria tenha. Amém. Quando a gente fala que não é a prioridade de Deus a comida, não é a prioridade, mas não quer dizer que eu não vou ter a minha casa, não vou comer bem, não. A Bíblia fala que você vai comer o melhor dessa terra. Amém. E você vai habitar em casas que você não edificou, que você vai construir casas maravilhosas, plantar vinhas. Ou seja, você vai ser produtivo e vai ter uma vida produtiva. Se você mora de aluguel, você vai ter a tua casa própria em nome de Jesus. Quando você colocar como base o reino, como prioridade o reino. Amém. De Bom, Deus. Bom dia também, Karina, né? Deus abençoe, seja bem-vinda. A Carla também, um grande abraço. Deus abençoe. A Márcia Gomes. Ô, Márcia, um beijo, minha irmã. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. A Dani também está conosco. Doutora Andréia, Deus abençoe. Vamos lá. A Aline fez esse comentário. Aline Nunes. Eu oro todos os dias, peço a Deus para eu viver novamente. E não apenas sobreviver para trabalhar e comer. Aí ela escreve, vocês são bênçãos. Tenho orgulho de fazer parte dessa família que é a Sara Nossa Terra. Glória a Deus. Que bom. Que bênção, Aline. É isso aí. É viver.
Porque se nós focarmos somente em usufruir das coisas, nós não vamos ter vida para usufruir. Então o foco tem que ser em viver. E viver tem a ver com você descobrir o seu propósito. E nós descobrimos à medida que nós, então, buscamos esse reino, que não se trata de uma religião, mas se trata de um governo, de uma maneira de se viver. Primeiro lugar, antes de Deus te dar trabalho, comida, Deus vai te dar identidade, valor próprio, autoestima. É a primeira coisa que Deus quer dar a você. Primeira coisa. Valor próprio, identidade, propósito, potencial. Né? Esse valor próprio. Depois, as outras coisas vão sendo construídas em cima. Aí você vai ter uma casa excelente. Amém. Aí você vai ter uma segurança. Aí você vai comer o melhor dessa terra. E vai comer o melhor dessa terra usufruindo do que Deus tem para você. Então, quando nós falamos sobre o potencial e você ousar acreditar no seu potencial, entenda isso, que a vida é mais do que comida, é mais do que abrigo, é mais do que suprir necessidades básicas. Precisamos colocar em ordem aquilo que é prioritário, que é buscar o propósito de Deus para a nossa vida. E você vai encontrar. Você só encontra o que você busca. Muitas pessoas falam assim, mas eu não sei qual é o meu propósito, mas você tem que buscar. Né? Que nem a Aline falou, eu tô buscando, eu quero encontrar esse propósito. A Rosa, eu também quero encontrar esse propósito para viver esse momento com as pessoas. Continue buscando, porque a gente só encontra o que busca. Agora, vou voltar né? a falar o que a gente já falou para vocês lá anteriormente. Não adianta você chegar e falar para Deus, Deus, qual é o teu propósito para mim? E já sair e ir embora. Aí Deus, eu quero falar com você. Faz 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos que Deus está querendo falar com a gente, Deus não consegue. Por quê? Nós perguntamos e saímos correndo para trabalhar, nós colocamos um monte de coisa no ouvido, tem que parar, ficar em silêncio, 2, 3 dias, fica no meio do mato, vai para a praia, vai lá na praia da Dona Irema lá, entendeu? Fica em silêncio, sem ouvir. Vai pro meio do mato. Vai pro meio do mato, sem ouvir música, sem televisão, sem celular, sem internet. Só você e Deus. Por isso que o Revisão de Vidas é importante também, né? Só você e Deus, quietinho. E ali você vai perguntar para Deus e vai ficar quieto. Pergunta, 10 minutos de oração de você falar e o restante do dia de você ouvir. E aí você vai ver que Deus grita forte, que Deus fala forte. Mas para você ouvir a voz interior de Deus, você tem que cessar o barulho e as distrações externos, né? Isso, e aí... O que é a vida, amor? Deixa eu falar só pra gente fechar essa parte. O que é a vida na ótica de Deus? O que é a vida na ótica de Deus? É paz, alegria, paciência, mansidão, justiça. Sob a ótica humana, alguns vão falar assim, é comer, dormir, trabalhar, ter muito dinheiro, né? Mas sob a ótica de Deus. Isso vem depois. E é de Deus que nós tenhamos tudo isso. Mas vida é mais do que aquilo que é viver, né? É o que é viver, é mais do que os recursos podem proporcionar. É mais... Pergunto, uma pessoa com muitos bens e patrimônio sem paz, tá vivendo? Uma pessoa que tá até casado, tem filhos, mas não tem alegria. É vida? Vivendo, né? Uma pessoa que ganha 30, 40, 50 mil reais por mês, 100 mil reais, 500 mil reais por mês, mas não tem paciência, não tem mansidão, não tem justiça, não consegue dormir direito. A pessoa que vive irada em meio a conflitos, né? Deus quer te dar tudo isso. Deus quer te dar, sim, um salário de 500 mil reais. Amém. Deus quer te dar um avião. Deus quer te fazer morar num condomínio fechado, maravilhoso, numa casa maravilhosa. Só que, em primeiro lugar, a vida para Deus, a vida para nós é paz. Amém. É você ter alegria. Tem muita gente com coisas simples e estão felizes. E tem muita gente com coisas com tanto glamour que não tem alegria, não tem sorriso no rosto, não tem paz. Então, se você colocar a base, o reino de Deus, sua justiça, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar e você não negociar isso, você vai comer o melhor dessa terra, você vai morar no melhor lugar, você vai ter as melhores roupas. É isso que Jesus estava dizendo. O seu potencial vai vir à tona, você vai ter valores, você será
não é o jardineiro, Paisagista. o paisagista, né? Você vai ser o paisagista, você vai ser sempre aquele que tem uma visão diferente e a vida vai te retribuir com isso daí. Deus vai trabalhar a teu favor, portas vão se abrir, os anjos vão na sua frente. Amém. E aí nós vamos, dentro disso, você vai colocando o que é prioridade em ordem e vai descobrindo o que de fato é realmente importante, né? Quando você vai priorizando o governo, o reino de Deus, a vontade de Deus, Aqui o nós já propósito temos de Deus para você, pessoas né? que já viveram muito tempo. Qual a experiência que você tem? O que você falaria para outras pessoas? O que é importante na vida? Quantas vezes a Dona gente... Irema colocou, ela falou assim, olha, eu trabalhei tanto na minha vida e nem sempre tive os resultados que eu gostaria. Hoje, conhecendo a palavra de Deus, né, tendo Jesus na minha vida, hoje tudo se tornou mais fácil. Por quê? No sentido não que não haja trabalho, né, Dona Irema, mas com certeza a prioridade de buscar Deus, de ouvir a voz de Deus, descobrir o seu propósito, vai tornando as coisas mais acessíveis, porque você vai permitindo vir à luz o que Deus colocou dentro de você. E ela fala, né, olha, hoje eu realizo muito mais coisas e de uma maneira muito mais fácil, mais tranquila. Por quê? Porque você vai, tudo que vem na tua mão e você sabe que existe o potencial para realizar, com certeza seu resultado é muito melhor e muito maior. Né? Descubra o que é importante e invista nisso. Descubra o que tem valores que são maior do que o dinheiro. E é aí que você tem que viver. É aí, quando você começa a viver esses valores, você começa a ter o melhor dessa terra. Amém. Quando você se conecta com Deus, porque Deus é a fonte, Deus é o material que ele usou Ele mesmo para criar você. Deus usou Ele mesmo para criar você. Lembre-se que o potencial que Deus colocou dentro de você é tão grande que só a vida terrena não basta, tem que ter a eternidade para que esse potencial seja totalmente usufruído, de tão grande que é. Então, você é mais do que a comida, você é mais do que as necessidades básicas, mais do que a segurança, mais do que a aceitação das pessoas. Você é muito mais do que isso. Ouse, se conecte com Deus. Pare de enxergar Deus como uma religião. Pare de enxergar a igreja como uma religião. Comece a enxergar a igreja como um ambiente onde você vai fertilizar a semente do potencial que existe dentro de você. O ambiente desse governo, né? O ambiente do reino de Deus. E a maneira como você vai enxergar seu relacionamento com Deus e com a igreja vai mudar toda a sua maneira de viver, sua maneira de lidar com as situações na vida. Então enxergue de uma maneira diferente, se conecte e entenda que aquilo que de fato é importante, que é o teu propósito, você viver não só para viver o melhor de Deus para você, mas para ajudar as pessoas, vai te fazer uma pessoa muito mais feliz, muito mais realizada, que aí é levar, né, toda a pirâmide, né, você chegar lá em cima e de fato ter essa realização de cumprir o seu propósito. Amém? Isso aí. E um ponto importante, terceiro ponto que eu quero compartilhar hoje, então primeiro, você não vive só para comer, ter segurança, não. Isso daqui não é a base, né? Segundo, observe o que é realmente importante. Descubra o que é realmente importante. Terceiro ponto importante para a gente finalizar esse tema de como compreender o seu potencial e tenha a ousadia de acreditar o que Deus colocou, de acreditar no potencial que Deus colocou dentro de você. Deseje intensamente o quanto você quer. Preguei isso domingo. Você que não teve domingo na igreja, você que não assistiu a palavra, assista. O quanto você quer uma coisa. O teu desejo, o quanto você quer, vai definir o teu destino. O quanto você quer realmente algo na sua vida. Esse desejo vai controlar o teu destino. O que controla o seu destino não é uma mão de Deus. Eu digo assim que quando uma pessoa quer muito uma coisa, muito, ele realiza. Tem uma frase que a gente usa, mas às vezes virou um jargão e nós perdemos o sentido. E eu quero que você restaure esse sentido dentro de você. Tem uma frase que diz assim: quem quer de verdade, quem deseja de verdade, sempre vai dar um jeito. Sempre dá um jeito.
Para o teu potencial vir à tona, você tem que desejar dar certo na vida. Você tem que encontrar um desejo e um sonho tão grande que vai impulsionar você, que vai obrigar você. A palavra certa, vai obrigar você a vencer sua timidez, a vencer suas desculpas, a vencer os obstáculos da sua vida e alcançar este sonho. O problema é que as pessoas hoje, a vida está cheia assim de QI, né? O ser humano colocou desculpas para quem não quer. Escreva isso, desculpas para quem não quer de verdade alguma coisa. Quais são as desculpas para quem não quer de verdade uma coisa? O meu QI é menor do que os outros. Eu não sou tão inteligente. Eu não fui tão privilegiado por Deus na fila da inteligência, na fila das habilidades. Deus, ele esqueceu de colocar o pozinho dentro de mim. Isso daí, sabe o que é? Os enquadramentos que a humanidade colocou na vida das pessoas que não querem uma coisa de verdade. Você assistiu alguém? Às vezes eu assisto, esses dias eu estava assistindo eu gosto muito de estudar sobre saúde, até mesmo pela minha formação que sou biólogo, estudar sobre a biologia, sobre a química dentro do corpo. Eu amo isso daí. Sobre a nutrição, como que o corpo reage. E eu estava assistindo, até a André estava assistindo junto, falou, que homem inteligente aquele cara que estava fazendo aquilo lá. Aí eu falei assim, dentro de mim eu pensei, né? Falei, olha, vamos mudar a palavra inteligente por uma pessoa que estudou muito um assunto e que ama muito falar daquilo. Porque isso muda tudo. Porque quando você fala assim, aquela pessoa é inteligente, sabe o que você está pensando? Lá dentro de você, ele foi favorecido por Deus, Deus favoreceu ele nasceu virado para a lua, né? Ele tem uma coisa especial que eu não tenho. Gente, olha, Deus, algumas pessoas são privilegiadas. Presta atenção no que eu vou falar agora para você. Eu quero te dar uma bombinha aqui, uma bomba para você. Deus ama a todo ser humano de igual forma. Agora, nós amamos a Deus de diferentes maneiras um dos outros. Não existe aquele filho, tem aquele filho que ele é o queridinho, o preferido. Né? Será que ele é o preferido ou ele teve uma reação diferente que o outro filho não teve? Correspondeu, né? Será que ele não correspondeu diferente? Não? Eu amo minhas filhas da mesma maneira. Agora, elas correspondem ao meu amor, cada uma diferente uma da outra. E com Deus é a mesma coisa. Deus ama todos. Deus deu a você habilidades, potencial, capacidade, graça, semente de grandeza dentro de você. Agora, nós podemos pegar e criar um tal de QI, criar um tal de, ele é inteligente. Não, ele só se esforçou, ele só descobriu algo que ele amava muito, estudou muito isso, e ele ama demais ensinar, só isso, só isso. Se você fizer a mesma coisa, você vai ser o super inteligente. As pessoas vão olhar para você e falar, rapaz, mas como que essa pessoa é inteligente? Mas não é. Olha só, a Marli, né, e algumas estão comentando aqui, a Marli, desculpas é para quem não quer, dentro disso que nós estamos falando. É isso aí. E é isso aí, né? A Carla, irmã do pastor Juliano, ela colocou desculpas para quem não quer de verdade atingir os seus objetivos, né? Você tem que querer de verdade. A Marli está colocando também aqui, as frases, né? Não sou tão inteligente, não tive sorte, Deus não me abençoa, algumas pessoas são privilegiadas, são todos argumentos e desculpas. E aí, dentro disso, realmente, você precisa querer muito, você precisa desejar, porque o tamanho do seu desejo vai ser o tamanho da tua força para a realização. Então, se você desejar pouco, você vai ter pouca força, pouca decisão, né? Vai ser uma pessoa instável. Uma hora eu quero, daqui a pouco eu não quero, que de fato, no fundo, você não quer.
Por isso é tão importante você querer muito. Ah, eu quero mudar minha vida financeira. Então, O quanto você quer. deseja isso? Ah, eu quero. Quer mesmo? Quer ao ponto de não comprar coisas parceladas? Você quer realmente ter uma vida financeira abençoada, próspera, ao ponto de você comprar só o que você tem condições de pagar? Não fazer dívidas que você não consegue pagar? Você quer ter uma vida financeira abençoada ao ponto de fazer um curso que vai afiar sua habilidade, vai afiar sua capacidade para você ser o melhor? Aí entra. As pessoas falam que querem, mas na verdade não querem. Elas querem, mas não querem tanto para pagar o preço, não querem tanto para fazer um curso, para estudar, para aumentar a habilidade. As pessoas, escute isso que eu vou falar para você. A Bíblia fala que as pessoas perecem. A palavra perecer é a palavra para pobreza, para miséria, para necessidade. Elas perecem porque lhe falta duas coisas. Primeiro, o conhecimento. E segundo, porque elas não têm visão do futuro. Quando você não tem disposição para crescer, para conhecer. A Bíblia não fala que você perece porque você não ora. Não. Oração cria relacionamento com Deus. Mas não fala que perecer. Perecer. Não é porque você não vai na igreja. Tem muita gente na igreja que perece. Tem muita gente que ora que perece. Mas todo mundo que tem conhecimento, todo mundo que tem visão, profecias das coisas do futuro para a vida dele, identidade, propósito, não perece. Amém. E por fim, você precisa se destacar, né? Falamos isso domingo, pega a palavra, assista que vai ajudar muito você. Domingo, entra no YouTube, né? O que você quer e o quanto você quer. As pessoas pensam que querem, mas na hora de pagar o preço, ela vai descobrir que ela não quer. Não quer tanto, né? Ela não quer tanto, ela quer. E aí entra, né? O que o diabo sempre oferece, o pão e o circo, só para te deixar na zona de conforto. Na vida mediana, né? Na vida mediana, na vida medíocre. Isso. Você precisa se destacar. Você precisa ser uma pessoa de garra. Você precisa ser uma pessoa que tem razões tão grandes que as suas desculpas vão perder a força. Forte. Você tem que ser uma pessoa que quer muito. Eu quero muito, muito, muito ser bem-sucedido. Eu quero muito. Eu quero agradar a Deus. Eu quero o reino de Deus. Eu quero tanto que eu vou obedecer às instruções de Deus. Agora eu quero fechar aqui com uma bomba para você. Como que você sabe que você quer? O dispositivo que Deus usa para saber o quanto você quer é a obediência. Eita Deus, e aí? Deus, a Bíblia fala que antes de colocar o povo de Israel na terra prometida, Deus provou o coração deles. Para quê? Para saber se eles iam obedecer ou não. Para saber o quê? Por que Deus queria saber se eles obedeciam? Na verdade, Deus não queria saber se eles iam obedecer. Deus queria saber se eles queriam muito aquele lugar. Deus sempre coloca coisas maravilhosas em lugares que só pessoas que querem muito que podem alcançar. Você pode perceber na tua vida. Se você tem algo de valor na tua vida, algo que você fala, meu Deus, que bênção que eu tenho isso, que bênção que eu conquistei isso. Um diploma, uma casa, uma família, um ministério, uma célula, algo que você fala, puxa vida, que bênção isso. Sabe por que você conquistou? Porque você queria muito. Agora pegue isso e coloque em todas as outras áreas. Amém. Queridos, nós estamos aí finalizando esse momento. Estamos em cima do nosso horário. Clodomira, bom dia, Deus abençoe, né? Mesmo chegando atrasada, depois fica aí gravado. Queridos, quero agradecer esse tempo poderoso aí que a gente passou juntos, né? Que bom. Vamos colocar em prática. Conhecimento sem prática, sem ação, é vão. Então, tudo que nós compartilhamos sobre potencial, reveja nesses momentos, tá lá no YouTube, tá no Insta, reveja, coloque em prática na sua vida. Eu tenho certeza que ela vai passar por um processo de transformação e você vai descobrir o potencial
que existe dentro de você. Amém? Então, muito obrigada por esse tempo maravilhoso. E como sempre, não podemos encerrar sem te dar a oportunidade de receber Jesus Amém. na sua vida. E receber Jesus fala sobre crermos nele e confessarmos, declararmos que ele é bem-vindo na nossa vida para agir em nós e através de nós. Amém. E para isso, uma oração simples que eu e você fazemos, né? Convidando ele para entrar, faz toda a diferença nas nossas vidas. E eu quero convidar você nesse momento a fazer essa oração juntos, amém? Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te convido neste momento eu convido o Senhor neste a momento entrar em minha vida e em meu coração. Em meu coração. Perdoe os meus pecados. Perdoe os meus pecados. E escreva o meu nome, no livro da vida. No livro da vida. Ajuda-me Ajuda-me a descobrir o meu potencial. Tudo que Deus colocou dentro de mim. Eu te peço, ao Senhor, e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Quando fazemos esta oração com fé, não precisamos sentir nada, mas acreditando, tendo certeza no nosso coração. A Bíblia diz, e nós acreditamos, que você nasceu de novo, que nós nascemos de novo. Então, eu quero que você que fez esta oração, venha participar, venha pertencer a essa família Sara Nossa Terra, a família de Deus, venha estar conosco no presencial. Nós vamos ter a maior alegria de te receber, em nome de Jesus. Amém? Amém. Gratidão a você que tem sido fiel a Deus, tem amado a Deus e a obra de Deus, que tem sido um dizimista, Amém. Um ofertante, um parceiro de Deus que tem financiado a obra missionária, as igrejas, que tem abençoado as famílias, né, com os alimentos, com os agasalhos, que tem feito sementes, né, para a criação Essa é a nossa missão. Do nosso prédio. Nós somos gratos a vocês que têm nos ajudado a cumprir a missão. Qual é? De ajudar você, ajudar as famílias a descobrir, de fato, qual a sua verdadeira identidade, qual o seu propósito, qual a sua razão de vida, que é o que nos faz, de fato, felizes, né? Trazer o reino de Deus para dentro de você. Amém. Né? Manifestar esse reino. Isso daí é a nossa missão. Fazer que você tenha as características de Cristo, né? O caráter de Cristo implantado dentro de você. Amém. Que Deus abençoe sua vida, né? Que se você ainda não é um parceiro dessa obra, seja, Amém. Né? E que em nome de Jesus você veja frutos, resultados na sua vida com essa transformação. Amém? Um beijo no teu coração. Amamos vocês. Amém. E até às 19h30, culto fé, hoje. Amém. Fé e milagres. Te esperamos. Que Deus te abençoe. E até a próxima semana que vem. Deus abençoe. Novo assunto, novo tempo. Prepare-se para ser mentoreado, para ser desafiado, inspirado, encorajado a ter uma vida plena com Deus e com os princípios de Deus. Um Amém. beijão, fica com Deus.